Bom dia. Vamos lá que se faz tarde, porque hoje temos a agenda um bocadinho preenchida. Primeiro ponto, muitas perguntas de quem nos vê a perguntar uma coisa muito simples. A União Europeia, ou seja, a Comissão Europeia e o BCE têm poder para limitar a intervenção do Estado no novo banco? Eu explico. O Estado, através do Fundo de Resolução, é detentor de 100% do capital do novo banco. E tem que vender, porque foi esse o compromisso que estabeleceu com o Banco Central Europeu. Primeiro em 2014 e depois em 2015 pediu uma extensão. E, portanto, até agosto tem mesmo que vender o novo banco. A questão fundamental aqui é outra. Deve vender tudo ou não deve vender tudo? Bem, o comprador não está disposto a comprar tudo. E, portanto, coloca-se a hipótese de o Estado português ficar com 25% do capital do novo banco. E aqui a questão é muito simples. Imagine você que fica com 25% do capital de uma empresa. É uma percentagem significativa. E, portanto, a questão é, deve ter poderes para intervir na gestão? Por exemplo, votar na Assembleia Geral. Por exemplo, nomear administradores. Por exemplo, esses administradores intervirem naquilo que é a gestão regular da empresa? Em condições normais, sim. O problema do novo banco é outro. Porquê? Porque tanto a Direção-Geral da Concorrência, aquilo conhecido que é como DG Comp, Direção-Geral Competition, em inglês, já parece o Lauro Dérmio, não é? A Direção-Geral de Concorrência não quer que o Estado português intervenha na gestão. E não está sozinha. O BCE também não. E, portanto, a pergunta que se deve colocar é, bem, isto faz sentido? Em condições normais não faria. Mas aqui faz. E eu vou-lhe dizer porquê. Primeiro, porque quem manda hoje em matéria de bancos chama-se BCE e também a Direção-Geral de Concorrência, que é para perceber se existe, com as várias movimentações do mercado, depois condições de concorrencialidade dentro do mercado bancário. E, portanto, aquilo que eles decidirem vale. Mas há uma razão muito importante para tomarem uma decisão destas. E eu estou inteiramente de acordo com ela. Eles não querem que o Estado português intervenha na gestão do novo banco porque nós temos um péssimo histórico de intervenção do Estado na banca. Leia-se, intervenção política nas decisões de gestão dos bancos. E não é apenas de bancos públicos. Bom, mas vamos ficar pelo banco público. Estamos todos a dizer que chatice, vamos meter 3 mil milhões de euros na Caixa Geral de Depósitos. Já metemos 6 bilhões nos últimos 10 anos. Porquê é que isto aconteceu? Porque o Estado interveio na gestão da Caixa Geral de Depósitos. Isto é, por outras palavras, houve intervenção política em algumas operações que a CGD fez. Olha, algumas delas estão em tribunal, estão a ser discutidas no âmbito da Operação Marquês. E é muito dinheiro. E, portanto, como Bruxelas e o BCE já sabem que nós somos useiros e vezeiros em meter o bedelho naquilo que é a gestão corrente das instituições, não quer que o Estado português acabe por ter intervenção no novo banco. Isto, ao contrário, dizem algumas pessoas, nomeadamente da classe política, é para nos proteger. Portanto, eu como cidadão português e contribuinte, meto lá a massa, quando falta dinheiro na Caixa Geral de Depósitos, só posso ficar tranquilo e sossegado por Bruxelas e pelo BCE me estarem a dizer que o meu Estado não deve intervir na Caixa, no novo banco. Mas, se o Estado não quer mesmo, que venda todos os 25%. Ficam como está a pensar ficar. Portanto, não faz sentido nenhum estarmos aqui a armar em virgens ofendidas porque Bruxelas nos vai obrigar a fazer uma coisa destas. Mas é bom perceber que nós estamos num clube com quem nos casamos com outros países e, portanto, se estamos para coisas boas, também estamos para as coisas más. Embora, volto a dizer, para mim esta decisão, para o contribuinte português, é uma boa decisão. Segunda questão da agenda 2. A OPA que a EDP lançou sobre EDP Renováveis. Olha, eu estou à vontade, porque sou um acionista da EDP Renováveis. Comprei na altura a 8 euros. E, inclusive, na cor do dinheiro, quando no programa de televisão, cheguei a perguntar ao CEO da EDP, António Mexia, quando é que eu recuperaria esses 8 euros. Bem, até agora não recuperei. Bem, enfim, tirando os dividendos, porque, como sabe, a EDP lançou a OPA a 6,8 euros. E, portanto, eu, à partida, em termos nominais, teria a perder dinheiro. Não é inteiramente assim, não é inteiramente correto, porque também houve dividendos ao longo dos últimos anos e, portanto, a coisa é de acabar a ficar ela por ela. Mas, enfim, a pergunta desse lado, mais frequente, é: o que é que eu devo fazer? Vender ou não? Bem, para já não faça nada.
porque é verdade que ainda não se sabe se a EDP pode ser obrigada a subir o preço, mas para já não faça nada. Aliás, nisto das OPAs, a primeira coisa a fazer é deixar a pardalada sentar. Ou seja, deixe os pássaros sentar e depois logo se vê. Ou seja, esteja atento, porque nos próximos dias ou mesmo nas próximas semanas havemos de voltar ao assunto. Terceiro assunto, com perguntas também muito frequentes, que é Inglaterra. Inglaterra ontem entregou os papelinhos para se divorciar da gente. Éramos 28 na União Europeia e eles querem que sejamos só 27. O que é que vai acontecer? Bom, em rigor, ninguém sabe ao certo. E não vale a pena estar aqui a fazer grandes previsões, análises e não sei das quantas, porque ninguém sabe ao certo. Mas há uma coisa que nós sabemos, é óbvio, que a União Europeia fica mais fraca com a saída de Inglaterra. É só uma das 4 maiores economias da União Europeia, não é da zona euro, mas há aqui uma coisa muito importante. É que quando nós nos casamos, não pode ser com reserva mental. E o erro destas coisas não é de agora. É quando a gente se casa. E eu vou-lhe dizer o que é que isto quer dizer. A União Europeia, então CE, nasceu em 1957. Para quê? Para evitar que a Europa andasse outra vez à trolha, não é? Como andou na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial. O que é que fez a Inglaterra nessa altura? Nós não entramos. Aquela coisa tipicamente britânica do orgulhosamente sós. A outra versão do Dr. Salazar, não era a mesma coisa. Orgulhosamente sós. E depois andaram ali a arrastar a asa durante 10 anos. E durante 13 anos. Em 1973 entraram com a Irlanda. Mas mesmo depois de terem entrado, andaram sempre com reserva mental. Eu lembro-me, como jornalista e correspondente, andei durante anos a cobrir cimeiras europeias, onde a Inglaterra punha sempre o entrave. Bem, depois assinaram o Ato Único Europeu. Depois não quiseram ficar no euro. Depois andaram sempre a dizer, eu quero isto, eu quero aquilo, eu estou a pagar demais, tenho que devolver de volta. A Alemanha andou sempre a pagar para a Inglaterra se manter ali. E agora foram-se embora. Bom, eu aconselho a leitura de uma entrevista do Financial Times ao Financial Times de sábado, que é para você perceber até que ponto é que a Inglaterra joga nestas coisas com reserva mental. Mas eu hei de voltar isso outro dia, mas apenas para lhe dizer isto. Da próxima vez que nós tivermos países a entrar, devemos pensar muito bem. E isto vale para a Inglaterra, vale para outros países que quaisquer queiram entrar. Porque é assim, num casamento, eu suspeito sempre quando à partida começamos com reserva mental, porque mais tarde ou mais cedo acaba em divórcio. Foi o caso da Inglaterra. A União Europeia deixou a Inglaterra entrar, apesar de saber dessa reserva mental. E no final de contas, ao final do dia, como a malta gosta de dizer, a coisa correu mal. Eu não estou nada surpreendido. Tenho penas que eles saiam, mas isto é assim. Nos casamentos, só lá está quem tem commitment. Quem não tem, olhe, entregue os papéis e a porta da rua é a serventia da casa, como dizia a minha avó. Fico por aí, muito obrigado por maturar. À tarde vamos ter um Deals on Wheels, às 15 horas, e conto consigo para a Cor do Dinheiro amanhã, às 8 horas da manhã.